Era umas 10 da noite de uma segunda-feira, em um mês qualquer ali em meados de 2010. Eu, naquela época, com os meus 9 anos, me encontrava deitado no sofá da sala, assistindo aqueles desenhos da antiga Cartoon Network. Quando minha mãe chega na sala e me manda ir dormir. Ela fala: filho, já deu sua hora, vai pra cama. Eu insisto pra ela me deixar ali só mais um pouquinho pra ver o próximo desenho, porque ia passar Scooby-Doo, eu não resisti a um Scooby-Doo. Eu quero que se lasque. Porém, sem sucesso de barganhar. Sou obrigado a ir pra cama e nesse momento, enquanto eu vou escovar os dentes pra ir dormir, eu só penso: ser adulto deve ser muito melhor. Eu não teria horário de dormir, ninguém ia mandar em mim, eu não ia precisar ir pra aquela escola chata amanhã, porém mal eu sabia que eu tava errado pra cacete. E se eu pudesse, hoje eu voltaria no tempo só pra dar um tapão na nuca do meu eu mais novo. Fecha abaixo, tá maluco? Toda vez que eu falei que queria crescer. Se você que tá assistindo isso daqui tem entre 20 e 28 anos, ou mais até, deve entender bem o que eu tô falando. Na real, até se você tiver menos de 20, talvez você entenda também. No momento presente, eu agora com 21 anos em 2024, tô passando por uma parada que ficou bastante popular atualmente, principalmente por conta da internet, né? Que a gente chama de crise dos 20. Pra você que não conhece essa tal crise dos 20, basicamente como se fosse aquela crise da meia-idade, aquela crise dos 30, só que ao contrário. É uma crise que você chega nessa idade e você se sente perdido, sente que a sua infância, a sua juventude acabou de terminar, mesmo que você ainda seja considerado jovem, a sua juventude de verdade é a sua adolescência. Você sente que essa fase acabou e você não aproveitou o quanto deveria, e você sente medo e insegurança pro futuro. Olha, e tem pessoas que se mantêm nessa crise dos 20 até quase os 30 anos. E se você quer saber, eu até que entendo essas pessoas. No momento eu tô exatamente assim. Eu olho pra trás e sinto que não aproveitei o quanto deveria no colégio, já que agora não estudo mais. E os meus últimos anos no colégio, o meu ensino médio, eu passei mais da metade dele estudando em casa por causa daquela pandemia maldita. Depois disso, eu olho pra frente e me sinto despreparado pra vida em si, com medo de todas as responsabilidades que o futuro tem pra cuspir na minha cara. E tenho que te dizer que no momento atual é um péssimo momento pra ter esse tipo de crise. Afinal, se você não conseguir sair dessa sozinho e precisar de ajuda, quem é que vai te ajudar? As outras pessoas da sua idade já estão passando por outras crises ou esta também. Ou já estão ocupadas sendo adultas e construindo uma vida independente que você também poderia estar construindo se não tivesse perdido mentalmente. E esse é mais um motivo para você ficar mais na noia ainda. E como você vai pedir ajuda para alguém mais velho, por exemplo, seus pais? Eles não passaram por isso, eles não tiveram essa crise, eles não fazem a mínima ideia de como é. No tempo deles, quando eles tinham a sua idade, já estavam trabalhando, arrumando casa própria, criando uma família, enquanto você tá aí, indeciso e com medo do futuro. Por mais que isso possa parecer um tapa na cara, eu acho essa comparação de você com os seus pais no tempo deles, quando eles tinham a sua idade, muito errada. Porque afinal os tempos eram outros, tudo era diferente. As cidades, as oportunidades de emprego, a economia do país, as pessoas, tudo era diferente. Talvez você esteja nessa situação, atualmente seus pais tiveram uma experiência de juventude bem diferente da sua, portanto tem pensamentos bem diferentes dos seus a respeito disso. Pra eles, não faria sentido esse medo do futuro e essa incerteza que talvez você também sinta. Quando tu olha ao redor para aquelas pessoas que estudaram com você no ensino médio, elas estão todas trilhando suas vidas, fazendo suas faculdades, se formando nos seus cursos técnicos, começando a namorar, trilhando o seu próprio caminho mesmo. Um caminho que elas traçaram e seguiram até aqui. Enquanto você sente que tá ficando pra trás, que tá atrasado, sendo um coadjuvante na sua própria vida, esse pensamento é desesperador e acaba te levando a pensar que a vida é uma corrida, e só isso. Uma corrida para tentar passar na frente do coleguinha, arrumar um emprego primeiro que os outros, se formar primeiro que os outros, ir morar sozinho primeiro que os outros, criar uma família, envelhecer e, por fim, morrer primeiro que os outros. No fim dessa corrida imaginária, essa tentativa de fazer uma speedrun da vida serviu para quê? Os outros ainda vão viver suas vidas e, no fim, fazendo as mesmas coisas que você. Talvez um pouco diferente no tempo deles, mas no fim, vão terminar a vida da mesma forma que você, envelhecendo e morrendo. Ou beijando um poste em alta velocidade no meio da madrugada enquanto estão dirigindo bêbados. Aí já é outro 500, aí a gente não entra muito nesse detalhe não. Esse pensamento e essa comparação toda. Eles estão na minha frente, eles estão se formando antes de mim, eles já estão namorando e eu não. Isso tudo só transforma a vida numa grande corrida, onde você acha que está constantemente perdendo.
Quando a gente fala nessa tal de crise dos 20, já dá pra associar aquela antiga crise dos 30, como eu falei. A crise dos 30, que é quase essa crise dos 20, é que basicamente a pessoa sente que tá deixando sua juventude pra trás, e dessa forma o medo de envelhecer toma conta dessa pessoa. Que nessa idade muitas pessoas já estão estabelecendo suas carreiras, relacionamentos, e você pode começar a sentir uma pressão em alcançar certos marcos sociais na sua vida. Parando pra pensar, se a crise mais popular agora é a crise dos 20, nas próximas gerações a gente vai ter a crise dos 10, saca? E depois a próxima geração dessa já vai nascer com crise existencial. Eles já vão nascer se questionando o sentido da vida, se perguntando por que eles estão vivos, antes mesmo de saber que estão vivos, saca? Tendo isso em mente, uma coisa é inegável: a comparação é o mal do século, ou um deles pelo menos. Esse hábito de se comparar tanto com seus amigos, familiares e até com pessoas que nem sabem da sua existência, acaba alugando um hotel de luxo na sua mente. Enquanto a gente tiver esse hábito de comparação com os outros, menos credibilidade a gente vai dar pra si mesmo. Sempre vamos achar que não somos bons o suficiente, que nossas ideias não são boas, que as coisas que a gente tem não são boas e que no fim devíamos ser aquela pessoa, ou como aquelas pessoas, e não como nós mesmos. Se isso fosse usado de uma forma positiva, se comparar com outros para ter inspiração e com isso melhorar em algo, para mudar de vida, ou seja lá o que, mas a gente sabe que não é assim que funciona. A maioria das vezes a gente só se compara com outros e acaba sendo depreciativos com nós mesmos. Quando a gente para pra pensar nessa parada de se comparar, a gente percebe que nem faz sentido. Se cada um de nós somos pessoas diferentes, temos personalidades, gostos, sonhos diferentes, significa que cada ser humano é único, na medida do possível. E se nós somos únicos, qual é o sentido de ficar se comparando com outros? Ou até mesmo sendo comparados. Não faz sentido você comparar a si mesmo e nem comparar outra pessoa com alguém. Quando eu era mais novo, meus pais viviam me comparando com fulaninho de tal e não sei o que, e eu odiava isso. Ah, fulano tem a sua idade e já faz tal coisa, fulano é mais novo que você e já blá blá blá. Eu sei que eles queriam me dar algum tipo de incentivo, mas eles escolheram a forma meio errada de fazer isso. Acho que tinham formas melhores. E, bom, acho que foi a partir daí que eu comecei a me comparar tanto com os outros. Tem uma parte ali no livro Agilidade Emocional que a autora diz mais ou menos: lembra na época da escolinha, quando a professora dizia para de olhar pro dever do coleguinha e faz o seu? Então, isso serve pra nós também depois de grande. Só parar de olhar para aquilo que os outros têm, aquilo que os outros fazem e foca no seu. Bom, se você tá no caminho pra algo que deseja, porém você sente que demorou demais pra começar, pensa que essa demora também fez parte do processo. O tempo que você levou para começar fez parte da sua própria preparação. Afinal, nós temos o nosso próprio ritmo, nosso próprio tempo. Para mim, eu acho que só vai ser tarde demais para começar a seguir o seu objetivo quando você já não estiver mais vivo para tentar. Caso vocês queiram, meu Instagram vai estar aparecendo aqui do lado. Enfim, eu sou o CJ e, bom, é isso. Até a próxima.